Olá e bem-vindos ao podcast dos Ultramaneiros. Eu sou o seu anfitrião Luca Vendramel, meus amigos me chamam de Yoda. Estou aqui com o Zack e o Senhor Genérico de volta para o Ano Novo. Feliz Ano Novo a todos! Olha só, a última vez que eu gravei coisa pra vocês foi ano passado, hein? Vamos lá, vamos. Feliz Ano Novo, espero que todos estejam vacinados e simbora. Se não se vacinaram ainda, puta que pariu, gente, pelo amor de Deus. Hoje nós estamos aqui para o 15º episódio. E hoje nós vamos falar sobre as Irmãs da Batalha, as Adeptas Sororitas. E é uma coisa que tem gente pedindo há muito tempo pra gente fazer esse episódio. Galera, no horny aqui no canal, ouviram? Mas, no horny. Antes de começar, pedimos que, se você gostar do canal e quiser mais episódios, dê um like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum episódio futuro. Se você estiver ouvindo de outra plataforma, dá uma passada no nosso canal do YouTube. O link vai estar na bio do Twitter. Bem, mas como eu falei, muita gente pedindo esse episódio. E por muita gente eu digo 3 pessoas. Mas já é relevante. Mas as sororitas são extremamente populares. Meio que sempre foram, e depois, se não me engano, foi na 8ª edição que elas tiveram um renascimento, que há muito tempo elas estavam toscas, e aí na 8ª edição elas renasceram e aí sim ganharam o amor de todo mundo. E é justificável, realmente as Sisters são uma das facções mais legais de 40k. Sim. Elas são muito legais, porque, assim, uma das coisas principais delas é que elas são humanas inalteradas. Então, assim, elas são colocadas muitas vezes em situações Space Marines que fuzileiros precisam enfrentar. E elas conseguem resolver o problema do mesmo jeito. É fantástico. Elas são essencialmente uma mistura de Guardsman com Space Marine. É uma coisa muito show. Elas são guardas do espaço. Guardas do espaço. Bom, dá pra dizer que sim. Porque Guardsmen e Space Marines. Tipo isso. They're Space Guards. Elas são um exército composto somente de mulheres. E elas servem o eclesiarcado, a igreja do imperador. E elas seguem o credo imperial, que é a religião do império, que louva o imperador como Deus. Elas são mandadas pra lidar com o problema quando tem algum levante armado, ou algum santuário é violado, ou a fé, no geral, tá em perigo. O que quer dizer isso? O que o eclesiarca quiser. Basicamente, elas são ferramentas de inquisição também, se forem necessárias. Sim, elas também servem como exército da inquisição junto do eclesiarcado. Um comentário sobre elas que tu comentou, Yoda, que elas seguem o credo imperial. A guarda também segue o credo imperial, mas os Space Marines seguem a verdade imperial. E elas não gostam de Space Marines. Um dos motivos é porque eles não seguem o credo imperial. E elas gostam muito, muito de guardas por eles seguirem o credo imperial. Tem outros motivos pra elas não gostarem muito de Space Marines, mas deixa mais pra frente. Vai que elas jogam de outra coisa, né? Jogam de Necrons. Uau, meta! O relacionamento delas com os Space Marines é um negócio complicado, que algumas ordens veem Space Marines como soldados sagrados do Imperador, como reais anjos. Outras ordens veem eles como brutos selvagens, aberrações, mutantes. Porque eles são mutantes. É uma questão complicada. É aquilo, né? No fim das contas, é apenas mais um reflexo da eterna hipocrisia dentro do próprio Império, né? É o Império do Homem, beleza, mas a gente tem esses soldados que são tipo uns Battletoads de armadura. Não, esses aí estão de boa. O cara sofre 800 mutações genéticas, mais 30 tipos de implantes e cirurgias. Malha dá pra considerar que é um humano, mas não, é os melhores soldados da humanidade. Os melhores soldados da humanidade. Malandro, isso aí daqui a pouco pode começar a fazer o pum do Battletoads, subir na motinha e ir embora. Porra, não pode.
Quer vir com esse papinho, mano. Meteu essa. De, não, porque os não. Meteu essa. Cara, agora eu quero um capítulo de Space Marines que o símbolo deles é um X e eles têm armadura verde. Os Ex-Marines. Ex-Marines. Bem, as sororitas, elas, tema delas é que elas são freiras guerreiras. É tipo a temática delas. Toda facção tem uma temática. A ideia delas é que elas são freiras. Elas são as pessoas assim mais fiéis e mais fanáticas do credo imperial. É tipo se aquela tia religiosa que você tem, que fala que jogar Yu-Gi-Oh! Vai te mandar pro inferno, tivesse tipo treinamento militar e armamento. É tipo mesmo. Elas são tão fanáticas que é questão do eclesiarcado, é questão de o eclesiarcado falar pra elas fazerem alguma coisa. Elas podem estar tipo protegendo um planeta por 15 anos ou algo assim. Se o eclesiarcado falar que aquela galera do planeta tá traindo o credo imperial e que eles precisam ser eliminados, elas vão fazer isso sem um piscar de olhos. Se o eclesiarcado chegar e falar, está na hora de passar o chapéuzinho, elas vão começar a cobrar o dízimo de todo mundo. Chapéuzinho. Ai, caramba. Mas eu acho curioso esse conceito de fazer Battle Nuns. E de certo modo até mostra uma visão meio diferente, né? Porque quando normalmente você se pensa em um fundamentalismo religioso, você pensa tipo em até as mulheres religiosas terem uma posição mais reclusa. Tanto que é do tipo, questão de submissão feminina, tudo mais. Vários papos que são difundidos em diversas, pelo menos em algumas religiões. Mas não, no caso da religião do Império é simplesmente... Ainda mais, cara... Xenofobia unissex. Ainda mais que agora, recentemente, a Morvenn Vahl entrou pros Senhores da Terra. Tipo, os líderes da humanidade. Então tem uma representante das irmãs, tem uma mulher entre algumas das pessoas mais poderosas do Império inteiro. Tipo, politicamente poderosas. Se bem que a Morvenn, ela praticamente não para lá. Ela tá tipo, papo político, foda-se, vou meter bala, depois vocês me chamam. Ela odeia política. Ela só chega pra falar, isso aí é coisa do capeta. Assim, a Morvenn Vahl, ela é uma pessoa complicada, porque assim, bom, a gente vai chegar lá. Não vamos colocar um pé na frente do outro cedo demais. As sororitas, elas são lideradas por matriarcas. E, assim, você sabe como os guardas, eles têm regimentos, os Necrons têm dinastias. Bom, as sororitas têm ordens. E elas têm várias ordens que são lideradas ou definidas pelas matriarcas delas, que são santas. São as santas, são sororitas que fizeram algo divino ou que foram de muita importância para a fé e ou fizeram um ato de bravura, elas são reconhecidas como santas. Assim, elas usam, uma coisa legal delas é que elas usam Power Armor, que é a armadura de força, que é a armadura que os Space Marines usam. Elas usam essa armadura, só que uma versão assim, menor, pra caber nelas. Uma versão humana? Pra caber de um humano. E elas usam bolters, que nem as Space Marines. E elas são completamente normais e não alteradas. Cara, eu estou torcendo para que exista eventualmente uma versão das sororitas que seja tudo uma mulher brontolona gigante que usa armadura. Aí seria Femarines. Space Marines ia ser muito louco. Que é um debate. Femarines. Não, eu lembro que eu tinha visto um meme, tipo, não, pra você ter ideia do nível do debate, apenas fazendo um parêntese aqui, eu tinha visto um meme, tipo, que era basicamente uma piada, que era aquele meme do The Hole, que foi animado com bonecos de 40k, e tipo, era um boneco masculino e uma personagem feminina. Daí eles colocaram 2 Space Marines. Cara, tipo, era um meme. O pessoal tava fazendo guerrinha nos comentários. Cara, não, porque não existe Space Marines. Cara, piada, eu vou lançar uma braba. Eu vou lançar uma polêmica que é meu headcanon sobre Femarines. Até existem Femarines, mas como todos os Space Marines são injetados com Gene Seed de um Primarca, e os Primarcas são homens, Femarines basicamente são homens trans. Se uma mulher entra pro processo de Space Marine, ela invariavelmente acaba numa transição pra homem. Pela questão da Gene Seed.
É, assim, não existe prova. Não existe prova nenhuma de que existem Femarines. Esse é o headcanon. É um Esse é o headcanon. headcanon. Então todo mundo tem seu Mas é headcanon. verdade. Quando você faz o processo de Space Marine, eles injetam, tipo, toneladas métricas de testosterona em você. Você nunca pareceria feminino sendo um Space Marine. E a questão principal da discussão de Marines é porque todos os Astartes, eles são feitos e construídos segundo a imagem de seu primarca. Então é por isso que, por exemplo, todos os Salamanders têm a pele de carvão. Porque eles são feitos segundo a imagem Vulcan. do amigão lá, do Vulcan. Então, tipo, até pode... Ele é o um Vulcan é amigão amigão da vizinhança. Do amigão da vizinhança. Com certeza. Sim, os Salamanders, porra. Salamanders é o mais próximo Sim. de uma facção minimamente Não pode esperar Sim. outra coisa dos Space Marines. Então, tipo, é isso, cara. Se tu pega uma mulher e tu transforma ela pra ficar a imagem de um homem, é basicamente uma transição de gênero. Então, esse é meu headcanon. Na minha cabeça, isso é canônico. É, tipo isso. Mas assim, o negócio de Femarines é que, assim, nos anos 80, quando saiu o 40k, até tinham, assim, na primeira edição. As Little Sisters. Tinham Femarines. Só que eles falam que ninguém comprou. Ninguém se interessou por isso na época. Então. Nossa, por que será? Será que deve ser Mas porque aí era o que aconteceu, cara? Mas aí o que 1980? aconteceu? A lore, eles construíram ela inteiramente em volta do fato de que só tem Marine Homem, porque todo mundo só comprava Marine Homem. E agora, a lore tá tão assim encarnada nessa ideia que teria que mudar muita coisa pra incluir Space Marines mulheres. E infelizmente não é um caso tipo Star Wars, onde você pode fazer uma Sage Ventress da vida. É, tipo isso. Que tipo, Assim, é fácil. A francamente- lore, ela foi estabelecida porque foi uma coisa originalmente introduzida nos anos 80. E os anos 80 eram um período de merda. É. Tipo, principalmente Tipo se você assim, era nerd. Tipo assim, aí, ó, era da primeira edição, tinha Tinha as Little Sisters of Purification. E que, eventualmente, eu acho que a ideia delas se transformou nas sororitas. Tanto pelo nome, tem Sisters no nome. Eu imagino que tenha se transformado, mas, tipo, as Little Sisters of Purification eram Femarines. Mas naquela época, cara... mas isso não é mais canônico. Não é. É um negócio diferente. Inclusive, o símbolo delas era uma bosta de desenhar. É tipo uma mão com uma espada. Horrível de pintar aquela merda. Imagino que deva ser. Mas Assim, existiam. mas francamente, sororitas são mais legais. Sim. Cara, sororitas são humanas que enfrentam coisas de Astartes. Pra mim, isso torna elas 5 vezes mais foda que Astartes. E elas são mais interessantes também, porque elas têm toda a temática delas de catolicismo, de fanatismo religioso. Elas são infinitamente mais interessantes pra mim do que Space Marines. E é uma sororitas que protagonizou um dos meus momentos favoritos da história do 40k, que é a morte do... eu não lembro o nome dele agora. Do Gold Van Dyer. Dyer. Cara... Gold Van Dyer é um cara que nós vamos falar sobre um vídeo especial da era da apostasia. Mas Gold Van Dyer é o cara mais do mal genérico que já existiu. Tá ligado a escala de Hitler? Sim. O Gold Van Dyer, ele explode. Hitler. Ele explode a escala. Tipo, não tem espaço pra ele. No Hitlerômetro, né? No Hitlerômetro, o Gold, ele explodiu o Hitlerômetro. De tão terrível que ele é. Mas enfim. Ele era... A gente vai falar sobre ele, mas a história da era da apostasia é essencialmente como um homem só pode foder tudo. E foi ele que... Se tornar a pessoa mais horrível que já existiu. E foi ele que fundou as sororitas porque ele era extremamente horny. Enfim. Como sempre aquilo, tem né? isso. Sempre tem um babaca. Mas assim, uma coisa muito legal sobre as sororitas é que elas podem... a fé delas é tão poderosa e tão forte, elas podem literalmente criar milagres no meio do campo de batalha. Transformar demônios em pó, fazendo as rezas delas, as preces delas. Ave Maria, Assim, tipo isso, elas vão na batalha rezando.
E, assim, coisas que assim poderiam ser consideradas coincidências acontecem. Tipo, ela tira uma pedra, a bala ricocheteia, atinge uma linha de combustível de um tanque e explode ele. Esse tipo de coisa. É uma coisa fantástica. É quase parecido com o negócio dos orcs, de que as coisas acontecem porque eles acreditam. Sim. Porque, se você se lembra bem, o Warp, ele reflete todas as crenças de todos os seres vivos. Todas as crenças e sentimentos. E o Imperador, ele tá se tornando, assim, essencialmente um deus mesmo. Porque todo mundo, todos os humanos da galáxia acham que eles são um deus. Acham que ele é um deus. E, assim, eu acredito... Eu não tenho nada pra comprovar isso, mas, assim... Eu acredito que esse tipo de coisa é o que faz esses milagres acontecerem. Corta pro Guilherme assim, berrando de raiva. Ah! Errado! Tá tudo errado! Não, mas tipo... Mas assim, essa teoria também pode ser rebatida com o fato de que na primeira trilogia na primeira trilogia da Heresia de Horus, uma mulher com sucesso consegue eliminar um demônio só usando o colar da Aquila dela. Naquela época, a fé imperial não era oficial. Aí temos uma prova cabal de que no universo de 40k, mulheres são mais fodas que homens. Exato. Porque não precisa acontece. Não precisa virar um Battletoad pra fazer os bagulho. Exato, é só rezar. Só precisa ter uma fé absolutamente inabalável. Reza. Só reza que passa. Então, é aquilo, Assim, é tal qual a canção do. Tal qual a canção do Caetano Veloso do Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, entendeu? É simples. Exato. É isso aí. Assim, uma coisa delas é que elas odeiam Psykers. Assim, como eu falei, elas são as mais fanáticas que existe no Claro, culto imperial. você acha que crente odeiam. gosta de gente psíquica? Não! Elas são bruxos. São bruxas. Acho que crente vai gostar de bruxo? Não, né? Claro que não. Elas travam o que são conhecidos como guerras de fé. São cruzadas declaradas pelo eclesiarca, que é o líder do eclesiarcado, quando ele acredita que a fé imperial está em perigo em algum lugar. Então todas as ordens disponíveis se juntam para lutar contra o culto ou facção escolhida. E eles mandam os melhores guerreiros para essas cruzadas, e junto de qualquer pé rapado fanático que se oferecer. Tal qual as cruzadas de verdade, um negócio pra queimar dinheiro. Exatamente. Literalmente. É o... Cara, tem um modelo chamado Crusader. Ele é literalmente o meme de tomar Jerusalém de volta. É muito engraçado. É literalmente a mesma Aí é coisa. aquilo, enquanto o pau tá comendo em outros lugares, o caos tá chegando, começando a destruir tudo, ele fala assim: aqueles caras lá falaram que o imperador é bobo, feio e tem cara de melão. Vamos torrar um dinheiro do caralho pra mandar essa gente lá. Bater nele. O eclesiarca tá devendo dinheiro pra Jota no planeta XYZ lá, tipo, puta que pariu, como é que eu vou pagar esse cara? Ele não gosta do imperador, hein? Vamos matar ele lá, destruir o planeta dele. Pronto, acabou com a Jota. Não tem mais, não tá devendo porra nenhuma. Então assim, é aquilo. Esse é o tipo de facção que eu mais fico sus na Mogos, porque, cara, é só você ler a história da Idade Média. A igreja era um bando de gente de desocupado que queria tomar território e inventava desculpa pra queimar dinheiro dos outros. Então. Sim. Esse meio que é o tema do eclesiarcado, sim. É isso, cara. É a facção dele. O símbolo falando? delas é o elefante branco, então. E é foda. Gold Vendire. É que não tem como falar da Sororita sem citar ele. Mas é tipo, todo o eclesiarcado, todas as sisters e tudo começou porque ele era basicamente isso. Tipo, quero fazer um monte de coisa. Como é que eu posso manipular isso? Vou botar tudo no rabo da religião e eu vou fazer o que eu quiser. E ter poder ilimitado. E foda-se. E ainda é assim até hoje. Sim, tipo isso. Mas o Gold Vendire é excepcional. Não dá pra... Lembrem, esse cara de Hitler, ele tá lá em... Ele é um merda. Ele é, tipo, ultra Hitler, cara. Sim. O sujeito, assim, ele conseguiu chegar ao nível, assim, antes dele se tornar o eclesiarca, isso foi lá pro milênio 36, por aí. Então, assim, 6.000 anos depois da heresia. Tipo,
antes antes dele se tornar o eclesiarca, o que aconteceu foi que o eclesiarca ganhou a posição de eclesiarca, ganhou um lugar dentre os altos lords de terra, os altos senhores de terra, que são, como o Zack falou, os governantes do império. Eles são vários representantes, ou pelo menos eles eram os governantes principais antes do Guilliman aparecer e tomar conta de tudo. Mas os altos lords ainda existem com o Guilliman, só que ele é a maior autoridade. Mas assim, ele conseguiu, através de sabotagem, chantagem, assassinato, todo tipo de coisa maligna que você pode imaginar, ele conseguiu se tornar mineração de Bitcoin, NFT. Ele fazia os esquemas mais malignos que você pode imaginar. Fazia NFT com arte not safe for work. Com arte roubada dos outros, né? E é o que mais acontece. Um cidadão do Império fazia uma fanart das Sororitas, o Gold roubava essa arte e fazia uma NFT. Tipo isso. O que aconteceu é que ele se tornou esse eclesiarca. E ele dominou, assim, porque vários planetas, assim, vários planetas, eles estão dentro da governância do eclesiarcado. E, assim, outros sistemas estão sob a governança de certos capítulos dos Space Marines. Eles governam os sistemas. Então, assim, mas os planetas que estavam dentro do eclesiarcado, eles eram governados pelo Gold Vendire nessa época. E ele era o cara mais maligno que você pode imaginar. Ele fazia as coisas... Ele matou bilhões. Só pra você ter uma ideia. Cara, durante o governo. Eu acabei de lembrar de uma história muito filha da puta dele, mas eu não vou contar. Vou deixar pro episódio especial. Eventualmente nós vamos falar deste merda. Nós vamos falar tudo sobre a Era da Apostasia. Você encontra aqui no Ultramanei. É aquilo, agora, né? Agora nesse ano a gente já vai preparar mais coisa pro... Não, mentira, nós não vamos não. Nós vamos gravar tudo normal, calma. E assim, o governo dele foi terrível. E assim, foi num ponto onde tinha gente se rebelando contra ele dentro do governo dele. Uma coisa assim, rebeliões nunca ganham força no Império do Homem. Mas nessa ocasião, ele era um cara tão maligno que, tipo, acho que eram 80 sistemas que se revoltaram abertamente contra ele. Eu imagino, tipo, os caras, tipo, os guards me olhando e falando que os caras estão se rebelando, pegando armas. É contra quem? Eu falo, então eu vou tomar uma cerveja. Você vem? Deixa os caras lá, Você vem? O Marquinho, o meu churrasco? Vai, esquece. Com a churrasco Um churrasco. E o mais doido, assim, o negócio é que conforme ele envelhecia, ele ia ficando mais pirado. Claro, porque assim, imagina... velho é uma coisa complicada. Ainda mais quando ele é um completo psicopata, maior e a pessoa mais poderosa do aquilo, Império. Um cara gente fina que nem o Obi-Wan Kenobi, quando envelheceu, começou a imitar dragão. O que você acha que um velho lazarento vai fazer? Cara, um momento mais épico pra mim, não entrando em detalhes, mas sobre essa loucura do Gold. Segundos antes dele morrer, entrou a Alicia Dominica, uma das matriarcas das irmãs. Vai falar sobre isso, Zack. Desculpa. Calma lá, a gente vai falar sobre isso. Um segundinho. É que o que ele fala antes de morrer, você não vai acreditar no número 3. Não, calma lá, a gente vai falar sobre isso. A gente chega lá quando a gente chegar lá. Exatamente. Sim, tipo, eu fico no hype. Eles são... As Sororitas são descendentes de guerreiras, uma seita de guerreiras que o Gold Vendire descobriu, chamadas Filhas do Imperador. E quando ele descobriu essa seita, o eclesiarcado, normalmente ele debanda seitas ou extermina as seitas. Mesmo se elas são assim, fiéis ao Imperador, eles normalmente absorvem as seitas. Mas assim, o eclesiarcado não fez isso com essa. Porque a proeza delas na batalha garantiu que elas se tornassem a elite da igreja durante a liderança do Gold Vendire. Então dá pra dizer que o eclesiarcado aceita elas. Piada horrível. Mas então. Toca a vinheta da Praça Nossa.
O assim, o o eclesiarcado, né? O Goldman Dyer, ele o regime despótico dele como eclesiarca foi conhecido como Reinado de Sangue. De tão ruim que foi. E foi nesse período que as filhas do imperador, que eram lideradas por uma mulher chamada Alicia Dominica, elas foram descobertas. E Vendar colocou elas como guarda-costas principal dele. E eventualmente os inimigos dele, que estavam se rebelando contra ele, cercaram o palácio do eclesiarcado. E o que aconteceu a seguir é muito mal documentado. Mas, assim, supostamente os Adeptos Custodes, eles teriam aparecido, eles teriam conversado com os 6 guarda-costas do eclesiarca. Que, assim, eles não eram 6 mulheres. Era a Alicia Dominica, uma mulher chamada Caterine, Lúcia, Mina, Silvana e Arabella. E eles, os Custodes, tentaram falar com essas mulheres e convencerem elas a se virarem contra o Vendire. Mas elas não estavam aceitando, elas não estavam concordando, não. E o que eles fizeram? Eles pegaram elas e levaram elas no trono, na sala do trono do imperador. E elas eram fiéis a essa fé. E elas entraram sozinhas lá. E ninguém sabe o que ele falou pra elas. Mas quando elas saíram, elas foram até a sala do Vendire e a Alicia Dominica, ela fez todo um discurso lá denunciando a corrupção do Vendire e decepou a cabeça dele. Eu imagino, tipo, chegaram os custódios. Então, se você trair, a gente dá pra vocês R$10. Elas, não. 15. Não. Tá bom, vamos levar você pro imperador. Imperador. 20 pila. Beleza. Nota. Quando elas saíram da sala do imperador, elas estavam de cabelos brancos. E elas não tinham cabelos brancos antes. E é por isso que elas descolorem o cabelo, em homenagem às matriarcas. Em homenagem a Alicia. E as matriarcas. Essas 6 mulheres, elas se tornaram as matriarcas das ordens delas. E essas são as ordens principais das sororitas. E quando o Vandire morreu, acabou o Reinado de Sangue. O novo eclesiarca, ele reformou o Ministorum, que, assim, o eclesiarcado e o Adeptus Ministorum são praticamente a mesma coisa. O novo eclesiarca reformou o Ministorum para poder limitar o poder da igreja. E uma das regras seria que eles não poderiam ter o exército, exceto pelas filhas do imperador. Que era o exército deles, basicamente. Que ele argumentou que não eram incluídas no decreto. E as filhas do imperador então se reorganizaram como as irmãs da batalha. E com os R$20 que cada uma ganhou do imperador e as títulas Coleston que o imperador deu pra elas pra deixar o cabelo branco. E assim, séculos depois da morte delas, elas são referenciadas como santas e mártires. E os cidadãos do Império, principalmente as sororitas, rezam pra elas. Todas elas estão mortas. Deixa isso claro aqui. No 41º milênio, elas estão mortas. Todas elas. Tudo que sobrou delas foram as ordens que elas criaram, que ainda louvam elas. E dessas ordens... Sim, e as relíquias delas. Inclusive, tem uma unidade que carrega os ossos da Santa Catarina, que é o Triunfo de Santa Catarina. E nesse negócio, elas carregam os ossos dela pra batalha. Como relíquias. Eles carregam os ossos e todas as relíquias das santas. Simplesmente muito foda. Tem uma relíquia. Sim. Então, primeiro nós temos a ordem de... Nós temos a Ordem de Nossa Senhora Martirizada, que é da Santa Catarina. Eu conheço Santa Catarina. Santa Catarina é estado aqui no sul. Belas praias. Isso é outra coisa que nós esquecemos de mencionar, é que elas... Lembra que a gente falou dos bebês voadores, servidores, no episódio dos Adeptos Mecânicos? Elas são as que mais usam esses bebês. E elas usam, ao invés de carregar munição na batalha, elas usam eles pra carregar incenso. Caraca, simplesmente cata o bebê tudo chapado de cedo e fala "Yey!" e joga assim. Tá no meio da batalha e o bichinho lá carregando a vela.
A Ordem da Nossa Senhora Martirizada é a mais popular. É tipo. A cor. Cada uma delas tem uma cor diferente. Tem uma paleta diferente. A Nossa Senhora Martirizada é a ordem que tá todo preto e dourado. É a ordem mais comum. No inglês, elas são chamadas de Order of Our Martyred Lady. É a mais popular. É a paleta que aparece em todo lugar. Sim. É meio que é o que são os Ultramarines pros Space Marines, né? É tipo isso. É o que todo mundo reconhece. E o legal delas é que a Santa Catarina, ela era a mais estratégica e calculista das santas. Ela possuía uma doutrina militar inigualável. Desde a morte dela, essa ordem se tornou especialmente obcecada com martírios. E elas parecem com os Kriegers, que a gente falou na Guarda Imperial. Para elas, a morte no serviço do Imperador é o ato mais puro que uma pessoa pode cometer. E faz parecer que elas são quase suicidas, às vezes. O método de combate delas mantém uma disciplina militar especial da Santa Catarina, através de formações que se espalham muito rápido e que podem mudar em uma fração de segundo para se adequar à situação. Você, na verdade, ganha pontos para cada modelo que morre no tabletop. Porque se alguns modelos morrerem, mas não a unidade inteira, você pode acertar em 2 mais ao invés de 3 mais. Meu Deus. Você ganha um bônus se seus modelos morrerem. Caraca, tem um comissário apontando a arma pra você quando você tá lendo isso, Yoda? É isso? Falar que é bom morrer a unidade, né? Eu estou completamente seguro aqui. Não, ninguém está aqui sob ameaça de comissário. Ficamos fazendo graça deles no primeiro ano do Ultramaneiros, mas era só brincadeira. Não, tá certo. Eu não tô numa lista de observação. Não, imagina, não colocaram um rastreador embaixo da minha cama que apita toda vez que eu falo a palavra comissário. Não, imagina. Para de apitar, filho da puta. Eu sei que tá totalmente fora de falando das ordens e tal, mas uma coisa que eu acho relevante comentar, as Irmãs da Batalha, elas são formadas na Escola Progínia, que é a escola em que vêm os comissários, e elas estudam lá. Então, sim, tem um anime escolar com menininhas de cabelo branco. Sim. As expected. Em algum lugar. Sim. Enfim. É isso aí. Elas vêm da escola Progênio e a boa parte delas são órfãs de pessoas de importância que serviram, tipo nobres, ou oficiais, ou comandantes. Elas se tornam parte das sororitas. Tem também a Ordem do Coração Valoroso, que é da Santa Lucia. A Santa Lucia, ela teve uma vida difícil. Ela foi capturada por traidores, teve os olhos retirados, ela tinha que ouvir e presenciar dezenas de mortes de inocentes e amigos dela na frente dela. Pelo menos ela tava sem os olhos, né? Então ela basicamente tava só ouvindo. Então... mas ela tinha que ouvir tudo. Ela tinha que ouvir tudo. Aí na verdade, ninguém morreu. Os caras estavam só, tipo, atuando. Pra fazer osso quebrado, os caras quebravam espaguete, sabe? Eles pagavam Nicolas Cage. Nicolas Cage. Botava o Nicolas Cage pra atuar, gritando. Ela sofreu muita tortura. E tudo isso, ela foi capturada, né? Ela sofreu essa tortura de traidores. E eles queriam que ela renunciasse à fé dela através disso. Mas apesar de toda tortura, ela nunca renunciou à fé dela. Até quando ela morreu. Ela morreu quando ela estava capturada. E isso criou o conceito da dor impermeável que a Ordem do Coração Valoroso tem. Elas são brutais e elas têm um jeito de lutar muito lento. Elas cortam linhas de suprimento, elas envenenam água, elas mantêm planetas inteiros em cercos, às vezes quase destruindo o próprio planeta. Elas meio que apreciam o sentimento de dor. Nenhuma outra ordem tem tantas cicatrizes quanto as Irmãs do Coração Valoroso. É basicamente o pessoal do BDSM versão Irmãs da Batalha, né? Mais ou menos. Isso aí já seria Slaanesh. Não, mas é aquilo. É profissional dessa vez. Não é por diversão, é business. Tipo isso. Assim,
os rostos delas são muito fodidos. Os piores lembram aquelas cicatrizes de veterano da Primeira Guerra, onde o rosto deles tá todo fudido, todo faltando pedaço. Elas acreditam que a dor é uma maneira de entender a dor da santa delas e se aproximar dela. Se você perder um olho, isso na verdade é uma coisa ótima, porque a Santa Lúcia perdeu o olho. Yes! Eu perdi o senso de profundidade! O Naked Snake então ia ser popular com elas, né? Exato. Assim, um detalhe delas é que elas se recusam a tomar anestesia em qualquer coisa, incluindo amputações. Cachaça resolve. Vira assim, 2 balões de uísque e tá aí, amortecido. Mas mas elas vão no seco mesmo, elas não tem anestesia, de qualquer forma, tipo. É uma elas coisa querem sentir essa dor. É uma coisa de implementação da dor, né? Exato. Sim, elas acreditam que a dor faz elas entenderem melhor a santa delas e se aproximar dela. Tipo os autoflagelantes da era medieval, Pra quem não manja tanto deles, quem assistiu o Código da Vinci e lembra do cara que é o Visão da Marvel, que se batia, era isso basicamente, que amarrava uma cinta com um prego na perna, esse cara. Inclusive... tipo essa gente que acha que precisa se machucar pra se aproximar de Jesus. Tipo isso. Na verdade, é literalmente isso a Ordem do Coração Valoroso. Inclusive, por mais que elas do Coração Valoroso tenham as piores cicatrizes, o pessoal no fandom às vezes tem aquela noção de, tipo, mulheres bonitinhas em armadura. Não, elas geralmente são horríveis e, tipo, num geral, os corpos sempre cobertos de cicatrizes, marcas, sujeira e... Claro, o Coração Valoroso é muito pior. Especialmente. Mas, tipo, todas as irmãs, elas são... Tipo, não existe irmãs bonitinhas. Porque, cara, são veteranas de guerra, tá ligado? Tipo, estética é uma coisa que você não valoriza tanto quando você tá, tipo, dia e noite lutando pela sua vida, né? Exato, então, exatamente. Isso fica secundário. Então, tipo, a ideia de, tipo, carinhas de moças bonitas nas irmãs, eu fico, tipo, gente, eu não manjo de Warhammer, mas não é pra ser isso aí não, entendeu? É um negócio de fandom. É um negócio de fandom. Tipo, vai ver qualquer soldado, malandro. Cara, soldado eu posso estar enganado. Tipo, a galera reservista, mas, tipo, soldado em ação, cara, é tudo umas pessoas assim que estética não é mais um negócio tão importante. E a cara também, cara. Mas o Yoda pode me corrigir. Reflete nas artes modernas das sororitas, dos códex. Sim, que elas são sororitas zoadas, têm cicatrizes, tipo, estão com cara de fudida. Tipo, guerra, tá ligado? É guerra. De vez em quando, elas ainda mantêm feições atraentes, mas muitas vezes elas são assim, elas têm cicatrizes terríveis que muitas vezes elas são cobertas de lama. Nas artes oficiais. Nas artes oficiais elas não têm muito cara de wife. Essa arte, inclusive, que você mandou, tá a cara da Christine do Dead Money, né? Cara, essa arte não é. Vai ter acho que deve estar saindo já, um 40k. E as protagonistas também, tipo, parece. A cara delas parece um patchwork. Parece tem um gibi da Marvel aí que vai sair, que já saiu, na verdade. Interessante. E elas ainda mantêm, assim, elas não são feias, mas elas também não são bonecas. Sim, tipo, não são um Gilliman, assim, de bonitas, mas... tipo isso. Mas assim, elas têm todo esse negócio, elas estão nas artes oficiais, a maioria das vezes elas são eslameadas, estão todas machucadas, cheias de cicatrizes. Constante. Bem, tipo, é um registro da vida, né? Tipo, Warhammer, que tanto se preza em fazer um bagulho dark, pesado, tipo, pegar leve com essa representação não ia fazer sentido, sabe? Pessoas que vivem na guerra são pessoas que são afetadas não só no psicológico, mas no físico também. É aquilo. Sim. Se no 41º milênio só tem guerra, todo mundo é meio zoado que é envolvido com essa guerra, claro. Não falando com o pessoal que vive feliz nas colônias lá plantando arroz e na vida de cowboy, né? No caso, quem é envolvido com o exército. Sim. A maioria delas não tem cara de boneca, de menininha de anime. Além da Ordem do Coração Valoroso, tem também a Ordem do Cálice de Ébano, que é da Santa Domínica. Da Alicia Domínica, que foi a primeira ordem a ser criada na Reforma,
E a Dominica, ela costumava carregar um cálice no campo de batalha. Se ela jogasse os conteúdos do cálice, que ninguém sabe o que tinha no cálice, no campo, aquela área onde ela deixou cair se tornaria uma pariah para qualquer Psyker próxima. Pariah, tipo, seria um negócio de nulo, onde anularia os poderes psíquicos de qualquer Psyker. Se você se lembra muito bem, no episódio do Custodes, nós falamos que nulificar os poderes de um Psyker dá extrema dor pra eles. Extrema dor e extremo desconforto a eles. Assim, ela jogava um pouquinho do conteúdo do cálice no chão e eles gritavam, eles contorciam de dor no meio do campo. Ela virava o cálice e eles falavam: cálice, 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 você me deixa louco. Meio que literalmente isso. Ela falava: vou dar um pouquinho aqui pro santo. Virar um pouquinho aqui pro santo. E dar pingada. Ela era tipo, vira um pouquinho, deixa cair. Um pouquinho pro santo me quebra demais, malandro. Eu nunca entendi o porquê, cara. Eu também não, mas é completamente em contexto. Isso que é foda. Um pouquinho pro imperador. Um pouquinho imperador. Opa! Ai, vamos lá. Mas assim, o conteúdo desse cálice, como eu falei, é completamente desconhecido. Morreu com ela, o segredo. E todos que sabiam desse segredo eram hereges e foram mortos como penitência. O segredo desse era líquido água da com origem gás. morreram com ela. Cara, água com gás é horroroso. Também tem a Ordem da Rosa Sangrenta, que é da Santa Mina, que Santa Mina a Sangrenta era o nome dela. Vocês podem imaginar que tipo de pessoa claramente ela adorava Devil May Cry, né? Gostava bastante ela de era fazer muito violenta. Óbvio, né? Mas é isso em Warhammer, é tipo, ela era muito violenta, então ela gostava de viajar, dance music e dance music. Ela gostava de descer o cacete nos oficiais do Império. Mas isso dar uma aí, notícia ruim pra qualquer comissário, sem ativar o sensor. Qualquer comissário também bate, Eu tô cutucando aqui o negócio que explode meu quarto, né? Tipo, ela era tipo um gender band do Angron, porque ela tava sempre brava o tempo todo e ela nem tinha os pregos de açougueira na cabeça E não dela. acertaram ela com o caminhão também, que é importante. Não acertaram ela com o caminhão. Ela ainda tava muito brava. Elas são a ordem dedicada corpo a corpo das irmãs. Elas estão sempre bravas e sempre com raiva. Elas são quase uma versão lealista dos World Eaters, dos Devoradores de Mundos. E era que é? Do Khorne. Elas são muito interessantes. E o esquema de cor delas é muito legal também. É bem diferente. Tem também a Ordem da Mortalha de Prata, que é da Santa Silvana. E a Santa Silvana era a Santa Paciência. Ela era conhecida como sendo quieta, silenciosa e ela nunca perdia a compostura. Ela era uma... não era a Santa Silvana, é a Santa Arabella. A Santa Arabella que é a Santa Paciência. A Silvana, ela era conhecida como quieta, silenciosa, só que o negócio dela é que não existe nenhum registro dela falando. Ela era uma mulher direta, ela fazia o necessário e ia embora. Raramente ela se comunicava até mesmo com aliados. Então assim, ela irritava os generais e governadores do planeta, porque ela não falava das estratégias dela. Elas iam lá sem contar ninguém, resolviam o problema sozinhas e iam embora. Mas e se ela for tipo o Raio Negro da Marvel? Se ela abrir a boca e falar, ela destrói metade do sistema solar? Não, ela falava de vez em quando. Mas ela falava só estritamente então necessário. Ela só era introvertida mesmo, que é muita gente. Tipo, ela é o tipo de pessoa que assim, terminou a missão, o pessoal, não sei o que, vamos fazer a roda de oração. Ela ia pra casa dela, se cobria, lia um livro, assim, tomava um chá. Sim, ela era uma pessoa muito direta. O lema da ordem dela é literalmente façanhas, não palavras. Sem tempo, irmão. Sem tempo, ela é aquele meme do chego calado. Eu chego quieto, ergo meus quietos, saio quieto, né? Tipo. Simplesmente não reaja. Simplesmente não reage. Assim, elas, diferente das Irmãs do Silêncio, elas falam. Mas elas falam só estritamente necessário. Elas são diretas e ao ponto. Simplesmente reaja às vezes.
Elas são muito rápidas. E as estratégias delas incluem jetpack, mochila jato e ataques estratégicos para cortar coisas pela raiz. Esse é o jeito que elas lutam. Também tem, como por último, a Ordem da Rosa Sagrada, que é da Santa Arabella. Essa é a Santa Paciência. Ela é conhecida como a Libertadora da Dúvida. E a Santa Arabella, ela era sempre calma em todos os momentos. Ela podia se conter até na frente das visões mais horríveis. Ela, assim, no meio do campo de batalha, todo mundo morrendo. E ela assim, não se preocupe, minha criança, vai ficar tudo bem. Ela sempre falava manso. Ela tava sempre com calma. As Irmãs da Rosa Sagrada não só acreditam servir o Imperador, mas elas também acreditam que elas são receptáculo da vontade divina dele. Elas têm o maior número de milagres de qualquer ordem. A Arabella, ela segurava um pendente eclesiarcal no peito, que é uma das relíquias, e ela andava no meio do campo de batalha, fazendo as preces dela, e as armas simplesmente travavam, as armas desviavam dela, os tanques ficavam presos. E assim, os milagres... Era tipo a Domino no Deadpool 2, né? Ela andava, Exatamente. Tudo ia pro caralho e nada acertava ela, tipo... Exatamente. Ela estava sempre com sorte. Ela estava sempre abençoada pelo Imperador. Ela sempre era abençoada pelo Imperador e ela sempre causava milagres. A ordem dela é que tem o maior número de milagres de todas. Acho que ela tinha o melhor sinal com o Imperador, né? Pô, vai saber. Eu não sei muito bem sobre puxava ela. o Nextal e falava assim, dá a mão aqui porque eu acho um negócio que tu vai achar maneiro. Baixa, tipo dá isso. um cast de uma repulsão de balas, tipo a Fortune do Metal Gear 2, pra, tipo, evitar todos os tiros, que você vai ficar foda pra caralho no campo de batalha. Você dá as contas? Aí ele no trono lá, falando assim, tá bom, mas só traz papel, por favor, que acabou aqui, eu tô desesperado. Eu tô tentando falar com os custódios há 22 anos e não me responderam ainda. Aí assim, não, beleza, eu mando. E aí descia, castava o bagulho. Assim, existem também outras ordens, como a Ordem Hospitalia, que é totalmente dedicada a médicas e curandeiras. Sim. E existem muitas ordens que não são militares, que a gente acaba jogando com as militares. Porque elas são as mais ativas no jogo, né, então... Claro, aí a gente associa que, essas são as principais porque são essas que a gente joga, mas na verdade é uma organização mais complexa. Aliás, eu tinha uma fala aqui, mas eu esqueci de falar essa fala. Então vamos falar aqui. Certa vez, uma noviça Cantus veio até mim, perturbada e incerta. Uma garota promissora, apenas alguns passos adentro do caminho eterno que a levaria ao trono dourado. Ela me fez uma pergunta. Ela me perguntou como podemos realmente entender o que é a fé. Eu disse a ela que não há moeda para medir o que sentimos em nossos corações. Não há balanço sobre a qual podemos pesar a fé de uma mulher contra a outra. Há apenas dever e sangue. Há apenas atos e palavras. Existe apenas o serviço ao Deus Imperador. E o preço que exige de cada irmã só pode ser conhecido por ele. Mas saiba que quaisquer que sejam os medos que precisem ser enfrentados, quaisquer que sejam as dificuldades endurecidas, esse preço valerá para sempre seu custo total. Irmã Catherine Elysius, mais tarde Santa Imperial Catherine. Essa foi a própria Catherine que falou. Mas eu gosto muito da estética delas. Elas são assim, religiosas. E o legal é que elas não são religiosas à toa, porque elas realmente causam milagres. Elas são basicamente What if Space Marines could use magic? Mas não é magic, é uma build de fé do Dark Souls. Esses milagres, no jogo de mesa, eles se manifestam na forma de dados de milagre. No início do jogo, e em certas condições, tu rola um dado e tu guarda aquele resultado. E é o teu dado de milagre. Em algum momento, por exemplo, vou atirar aqui e eu preciso de um 6+ pra acertar esse tiro. Tu tem um dado de milagre com 6. Eu não vou rodar, vou usar o meu milagre. E pronto, tu acertou. É muito fantástico. Então, tipo, mesmo nas mais improváveis das situações, é que nem o Yoda falou. Coincidências acontecem de tipo, eu precisava de um 6. Nossa, mas eu tirei um 6. Erguei as mãos e cantai como filhos do Senhor. E a Inquisição, o Eclesiarcado, a Inquisição espanhola do nosso mundo já era muito brutal.
E a Inquisição de Warhammer 40k é muito, muito mais brutal. Porque é Warhammer 40k, se fosse menos eu estaria surpreso. Né? Sim, sim. E coisas terríveis acontecem quando você peca contra o Imperador. Especialmente se você for uma irmã da batalha, ou um padre, ou um inquisidor, ou qualquer pessoa de importância. Porque se você for um guarda, você vai tomar um tiro na cabeça. Mas tipo, aí é aquilo, né? O guarda tomar um tiro na cabeça de um outro membro do Império é tipo terça-feira, né? Eu não sei como que os guardas não são mais porra louca, sabe? Porque aquilo lá, o que vai acontecer? Você faz algo errado, você vai tomar um tiro, então foda-se. Depende do regimento. Vou dar um chá de cueca no comissário. Comissário. Basicamente é isso que mantém eles na linha, tipo. Se o comissário não tivesse lá, eles sairiam correndo. Mas quem não sairia correndo? Tem os regimentos um pouco mais espertos, tipo os Katachanos, que misteriosamente comissários somem lá. Os Katachanos são os mais porra louca dos regimentos. Tipo, chega o comissário querendo botar ordem, ele atira em um cara, cola tipo uns 25 caras com uns pedaços de pau, umas cadeiras de bar, sabe? Começa a cagar o comissário na porrada. Falam que ele foi devorado por uma planta de Katachan. Ele foi devorado, ele sumiu. Foi devorado. Não sabe o que falou com ele. Por quê? Porque nós devoramos ele na bicuda. Foi isso que aconteceu. Mas e assim, quando uma irmã peca, existem três caminhos que podem ser seguidos por ela. Dependendo da gravidade do pecado. Existe quando elas se tornam... Quando elas são exiladas da ordem delas... Elas fazem o juramento da punição, o juramento da penitência, que é: estou longe da absolvição, perdida a qualquer desculpa, eu me ofereço ao arrependimento. Perante o Imperador eu pequei, além do perdão, além da tolerância, além da misericórdia, deixo essa companhia por minha própria vontade e por minha vontade retornarei. Buscarei o perdão do Imperador nos lugares mais escuros da noite. Me veja e não me veja. Conheça-me e conheça o medo, pois hoje não tenho rosto senão este. Estou diante de você, uma irmã repentia, até que a absolvição me encontre mais uma vez. Mas por que esse lugar mais escuro? É só chegar lá no trono e falar: ô, Imperador, desculpa. O pessoal é muito imprático nesse universo, cara, que absurdo. Impraticidade é a definição de Warhammer. Chega lá no cara, faz um acordo lá, vê se ele tá precisando esquentar a água do bidê, sabe? Quebra um galho pro cara e tá resolvido, tá perdoado. Paz do Senhor. Então, o jeito mais normal, o que acontece mais comumente com uma pecadora é que ela se torna uma repentia. Sim. E uma repentia é uma irmã que pecou. E elas se autoflagelam e se colocam em situações extremamente perigosas e brutais, atrás da absolvição dos pecados delas com o Imperador. Assim, elas são colocadas, as repentias, elas normalmente são colocadas na frente da batalha. Elas são colocadas como linha de frente. Então, assim, né, na visão delas, ou você morre, ou você consegue uma façanha. Que vai te dar o perdão do Imperador. Essa é a filosofia das repentia. Esses dois caminhos que você pode seguir sendo uma repentia. E as repentias, na verdade, são admiradas, porque elas saem da ordem por livre e boa vontade, na grande maioria das vezes, porque elas reconhecem que elas pecaram. E elas se isolam e elas se colocam nessa situação. As mais leais, elas podem se colocar pelo mínimo dos erros, como uma repentia. Mas é porque o mundo de Warhammer, todo mundo é exagerado pra caralho, né? Então... Muito drama. Ninguém, todo mundo é dramático, né? É do tipo, meu Deus do céu, eu acabei soletrando o nome do Imperador errado. Nossa, eu vou viver agora meus próximos 15 anos me atirando em precipícios e caindo de peito em multidão de orcs, porque, meu Deus, eu preciso pagar pelos meus pecados. Gente, calma. Sabe? Calma, relaxa. Entendeu? Sim. Faz mal pra cabeça pensar desse jeito. Desculpa. Mas as irmãs, elas são tão fanáticas que elas já são meio isso é uma denotação muito de um comportamento de fanatismo religioso, né? Tipo, se você olhar, tipo... Elas são a definição do fanatismo religioso. Se você for olhar, tipo, como eram alguns servos da Igreja Católica na época da Idade Média, tipo, se você tirar o elemento fantástico high-tech, você vai ver que não é muito longe. Sim. Não é. Então, cara, mas olha o ponto do fanatismo de, tipo,
correr pra combate usando, tipo, uma roupa de pano. Tipo, abandonando qualquer tipo de proteção na Usando frente do combate. a camiseta regata bermuda jeans, né? O famoso. Aham, um regatão do centro. Com um Um boné de vereador, uma camiseta de supermercado e uma bermuda jeans, né? O famoso. E uma espada gigantesca, uma chainsword enorme na mão, uma motosserra. Mas cara, é puro fanatismo. Elas são muito boas no corpo a corpo, no tabletop, inclusive. Claro, né? Que é aquilo. O maior problema de você enfrentar alguém que não tem o que a perder é que essa pessoa não tem nada a perder. Exatamente. Tipo isso. Elas morrem com um sopro, mas antes de morrer também. De morrer caga. Mas assim, uma coisa legal é, como a gente comentou, da arte das irmãs mudou ao longo dos anos. E, assim, por exemplo, as Repentia, nos anos 80, elas eram representadas quase como arte pin-up, saca? Era uma desculpa pros caras desenhar sacanagem, porque era um bando de nerdola, é isso. Essencialmente. Era um bando. E é aquilo. A lore é tipo, nossa, elas se punem com coisas, não sei o que. Como tá no desenho, ela tá com alguns riscadinhos na coxa perto da bunda, alguns riscadinhos no braço. Mas essa. E o famoso arte... cobre-teta de metal também, que é tradicional. Essa é uma arte recente delas. Mostra realmente como elas se passam. Sim, elas são bizarronas, cara, porque é isso. Fanatismo religioso é um bagulho bizarro. É isso aí. Um arame farpado da boca dela, mano. Isso é louco. Isso aí é pra ajudar a mastigação, que ela não tem mais dente, que ela perdeu os dentes brilhantes. Aí eu uso o arame farpado pra mastigar, triturar os pedaços de carne. Importante. Mastigue a comida, bastante. Não coma comida rápida, senão elas, assim... mas assim, as Repentias são, assim, o jeito mais comum que elas são punidas. E aí elas têm uma mulher chamada uma Repentia Superior, que tem na imagem que o Zack mandou, que ela carrega um chicote, ela tá constantemente chicoteando elas, lembrando elas dos pecados que elas cometeram, pra elas se absolverem. Eu lembro do episódio dos Simpsons, que a Apple domina a humanidade e a família Simpson é chicoteada pelo fone de ouvido de um iPod gigante com pernas. E eu fico pensando, cara, é mais ou menos isso. Tipo isso. Imagina ela chicoteando. Você pesquisou por coisas erradas no computador e nem usou a aba anônima. E aí, cara, daí tem o segundo nível, onde você é colocado... Se o seu pecado for muito maior do que isso, se você, tipo, fugir da batalha, ou se você trair as suas irmãs, você é colocado em um motor penitente. E o que é um motor penitente? É onde os pecadores hereges, que eram para ser leais ao extremo, como padres e irmãs da batalha, são colocados nelas. E a pior punição que alguém pode receber no Império. A sua coluna é injetada com trocentas drogas e fios, você é encarcerado em um mech destrutivo. Quando elas não estão em combate, as pessoas nos motores penitentes são injetadas com sentimentos de culpa e dor, que as lembram de seus pecados. Os mechs são movidos pela necessidade do submetido de buscar perdão, para se lançarem no meio dos inimigos, sem nenhum medo da morte, ou autopreservação. É um power loader movido a desculpa, é basicamente isso. Mano Brown já dizia, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu. Isso aí é tipo, é além. Desculpa é energia. É o próximo nível. É porque, assim, só na morte o perdão deles é merecido. Eles só vão ser perdoados pelo Imperador quando eles morrerem. E é um dever, na verdade, das irmãs observar esses motores penitentes na batalha, para que assim elas possam ver os irmãos e irmãs delas se redimindo pelos seus pecados. Elas são, assim, você é colocado nessa bosta e você fica nela até você morrer. Ou você morre na batalha, ou ele suga toda a sua energia até você ficar seco. E é por isso que ele é movido a você, praticamente. E é por isso que o problema não é a religião, é o fandom. E aí, se você cometer um crime ainda pior, você é colocado em um Mortifier. Você é colocado em um Mortifier.
O Mortifier, essencialmente, é uma motor penitente, 10 vezes pior, onde você fica dentro de um sarcófago. É uma dama de ferro, basicamente. É uma dama de ferro É. é um mecha dama de ferro, basicamente. Sim. É isso aí. Esse aí, É isso esse aí aí. é o mecha que a galera que gosta de jogar Dwarf Fortress usa, né? Isso é uma piada muito específica. Você é cirurgicamente... Assim, no Mortifier, você é cirurgicamente colado no negócio. Através de buracos nos seus ossos, que são colocados em espinhos. E as mexem com sua coluna e cérebro para que você se sinta ódio por si mesmo excessivo e completa falta de fé. Elas colocam um dispositivo na sua cabeça para que você nunca ouça os sermões das suas irmãs. Nunca mais. Ser colocado em um Mortifier é ter sua redenção completamente negada. Você nunca vai se absorver. Se você trair suas irmãs, você é colocado em uma âncora, que é essencialmente o sarcófago no Mortifier. Que é o que eu te falei. Sim. E esses são as piores punições que você pode receber como uma irmã da batalha, como parte do eclesiarcado. E uma coisa interessante é que as irmãs, elas não são imunes ao caos. Apesar de todo o fanatismo religioso. Mas claro que não, Ela- essas porra que estão fazendo. Acho que vai ser imune ao caos como, malandro? Não, o cara pecou. Primeiro que já não tem a legenda, né? Tipo, o que te faz colocar no Mortifier? É do tipo, não tem a legenda do que te faz ir ali, mas essa é uma punição. Você acha que não vai ter interferência do caos? Quanto mais eu ouço sobre elas, mais eu penso, caralho, deve ter tipo uns 30 gente do caos ali dentro que o pessoal nem sabe. É só olhar e falar, não, o imperador é bom pra caralho, pô, tamo junto. Fé, ó, é toys e tal. E tá lá. É pra isso que existe a Ordo Hereticus, que é parte da Inquisição que investiga o eclesiarcado. E ela tem certeza que não tem nenhuma interferência de religiões pagãs ou caos no eclesiarcado. E aí, o quanto isso funciona, eu já não sei. Eu aposto no muito pouco ou quase nada. Porque se tem uma coisa que eu aprendi estudando história, é que órgãos excessivamente autoritários, quando vão se policiar, fazem uma vista grossa, que é uma coisa. Então, assim. Pois é. A gente falou sobre a Morvenn Vahl lá no começo. E a história dela é interessante. Porque assim, as irmãs, elas são lideradas por uma mulher, uma posição chamada Abbess Sanctorum. E ela é uma integrante dos Altos Lordes da Terra. Tem essa posição. A atual é a Morvenn Vahl. E ela odeia política. E ela quase nunca tá dentro das brincadeiras dos Altos Lordes. Quase nunca. Ela nunca tá presente. A Abbess Sanctorum anterior, ela morreu na queda de Cadia. Quando o eclesiarcado pensou assim: a gente precisa arranjar uma mulher, um peão, facilmente manipulável. E eles olharam pra essa mulher, a Morvenn Vahl, e falaram: ela é jovem, porque ela tinha tipo 20 anos na época. Ela é jovem, a gente vai poder manipular ela facilmente. E aí eles foram pra ela, ofereceram a posição de Abbess Sanctorum. E ela falou tipo: vou pensar. Ela entrou em estado de meditação por 3 dias. Mandou aquele sticker da caveira, né? Meia-noite eu te conto. Meia-noite eu te conto. Isso aí. Ela fez isso. Ela ficou 3 dias meditando, e rezando, e pensando. Quando ela saiu, ela tava tipo, ok. E quando o Guilliman colocou a posição de Abbess Sanctorum como parte dos Altos Lordes, que até então não era, ela imediatamente deu no pé e foi travar uma cruzada. Os governantes dos planetas que recebem ela durante cruzadas, eles tentam conversar com ela sobre política e sobre as estratégias, ela simplesmente ignora eles. Ela era a ordem... Oi. Ela é o meme do esqueleto correndo. Simon, tu tá louco, bicho? Todo dia é isso, política todo dia. Eu imagino, Mano. tipo, chegando no Elevadorium, né? Tipo, eles lá Elevadorium, assim, pô, e aí, como é que você tá? Tudo jóia? Aí ela quieta. Pô, o tempo tá bonito hoje, né, no Império, sobre o jugo do Imperador? Quieto. Porque entenda, ela era da Ordem da Mortalha de Prata. Então Sim. ela é façanhas, não palavras. Essa é a filosofia. Entro quieto, ergo meus quietos, saio quieto. Exatamente.
Uma coisa legal é que o robô que ela tá, o mech suit dela, que ela tá, foi um presente dos mecânicos. E a lança dela é um presente dos custodes. Isso é um negócio grande, porque os custodes, como a gente falou, eles não dão a tecnologia deles pra ninguém, a menos que eles saibam que aquela pessoa é importante e precisa ter aquela relíquia. Tem que ser muito parceria, basicamente. Tem que ser muito parceria, tem que ser uma pessoa muito merecedora daquilo pra ganhar a lança. E uma personagem muito importante que a gente deveria falar sobre é a Santa Celestine. Nós mencionamos ela algumas vezes nos episódios anteriores. A Santa Celestine, ela é a Santa Viva das Sororitas. Ela é conhecida também como demônio maior do Imperador, porque ela é tão Ela é poderosa. conhecida também conhecida como waifu. É waifu, é. Ela é tipo, a personalidade dela é muito amorzinho, cara. Ela é muito assim, tipo, ela é muito meiga. Nos livros, onde o Megilliman é ressuscitado, né? Tá tipo, numa cena lá onde. Porque quando o Gilliman foi ressuscitado, né? Quando ele ia ser ressuscitado, a Yvraine, ela essencialmente chegou pra todo mundo. Eles estavam no santuário do Gilliman, né? E na tumba do Gilliman, antes dele acordar. E eles falaram, tipo. A Yvraine, que é uma Eldar, ela falou pra eles: ok, eu posso reviver o Gilliman, mas pra isso eu vou precisar matar ele. E daí todo mundo, tipo, ficou puto com ela. Ficou, E a Santa Celestina, ele no canto, tipo, acalmem-se, talvez isso seja o que o Imperador quer. Santa Celestine, o visual dela é muito inspirado na Joana Dark, né? Nas representações Sim. históricas da Joana Dark. Cabelinho Eu nunca curto, notei. preto. Mas é verdade. Nunca notei isso, mas é verdade. Essa tipo, ela arte tem dela duas é faces. muito Joana Dark. É muito Joana Dark mesmo, eu nunca notei. Mas é verdade. E, tipo, ela tá sempre assim. E tem também esse negócio com a Inquisidora Greyfax, que é um negócio da fandom mesmo. E todo mundo fala que elas têm um rolo, elas duas. Todo mundo fala que elas têm uma vibe de ter um rolo, as duas. Hey, Então tem isso. it's their business, why not? Their business. Porque, tipo, a Greyfax, ela não gosta da Santa Celestine. Porque ela é uma Psyker. Ela é muito conectada ao caos, ao Warp. Por causa dos poderes dela. E a Greyfax, ela tem um certo desdém com ela. Mas ao longo do tempo, ela começa, assim, a respeitar a Santa Celestine. E disso, os fãs tiraram que as duas se gostam. É aquilo, né, Cara, cara? incrível No universo fandom, né? onde todo mundo se odeia e se mata, cara, às vezes o pessoal tira o menor positivo pra falar. It's love. Cara, é que nem o Gilliman e a Yvraine. Os caras chegam Eles assim. trocaram, tipo, meia palavra um com o outro, e daí, de repente, eles são namorados. Não, é o famoso. É aquilo, né? No universo de Warhammer, duas pessoas sendo educadas um com o outro começam a tocar de fundo. Is this love? That I'm feeling? Is this Sim. love? Qualquer demonstração de educação é paixão. Mas é cachorro. meme mais do que qualquer coisa. Sim, claro. Isso não é meme. Mas, tipo, ela é Santa Viva das Sororitas. E ela tem um passado misterioso, ela. Porque, assim, pouco se sabe da vida dela antes dela ser uma santa. Mas conta-se que ela era uma repentia, a ordem da Nossa Senhora martirizada durante uma cruzada, em um setor chamado Cisma Palatino. E após uma batalha onde ela supostamente tinha morrido, quando ela foi limpa do sangue e da lama, o corpo dela, ela voltou à vida. Depois disso, ela se tornou representante da cruzada. Quando faltava só um planeta a ser dominado pelas irmãs nessa cruzada, Celestine pediu que elas libertassem primeiro um planeta esquecido, do setor chamado Sanctus Lis. Ela não sabia que nesse planeta tinha um santuário que tinha sido visitado antes pela própria Santa Catherine. E ela ordenou que abrissem uma cripta que tinha nesse santuário, revelando uma passagem secreta. Ela entrou sozinha e no dia seguinte, ao nascer do sol, ela acendeu da cripta uma luz radiante atrás dela, com querubins e pombos rodeando ela. Ela estava agora vestida em uma armadura dourada e segurando uma espada que, de acordo com o livro, é tão brilhante que ninguém podia conseguir olhar. Ela foi declarada uma santa após isso. E o legal é que quando ela é derrotada no campo de batalha, ela volta à vida, assim como na primeira vez. Ela é, tipo, um dos integrantes mais importantes da história, assim, maior do Império.
Porque ela apareceu, ela estava presente durante a queda de Cadia e a ressuscitação do Guilliman. Cara, quem que não estava presente na queda de Cadia? Afinal, Até nós a até gente Caia tava. Fasquem. Não, Tava lá. A gente mas tava ela lá também, foi- a gente fez a cobertura ao vivo. Mas ela foi uma integrante muito importante da queda de Cadia. Sim. Entendam. Porque na queda de Cadia, eles descobriram um dispositivo Necron que podia selar o olho do terror. Que eram os postes. Os postes de Blackstone. E... Era um shampoo pra fazer ficar cego, né? Tipo, ai, meu olho! tipo isso. Mas assim, eles podiam selar a fenda na realidade. E eles estavam fazendo isso, só que a Celestine começou a morrer. Porque ela tinha uma conexão com o Warp. Todos os Psykers têm. E sem o Warp, os Psykers morrem. Sim. E foi por isso que eles tiveram que parar. Porque se eles continuassem fechando, ela ia morrer. A Santa Viva do Imperador. E na real, eu não é tu com todas as palavras, mas todo mundo entende que sim. Ela não é simplesmente uma Psyker, ela é um demônio. Porque ela morre e ela sempre volta. Ela nunca morre permanentemente. Ela morre, exatamente. tipo, no tabletop, por exemplo. No tabletop, se ela morre, ela volta uma vez. Mas na história, não. Toda vez que ela morre, eventualmente ela volta. E isso é comportamento de demônio. O demônio morre e depois de um tempo volta. Então a Celestine é um demônio do Império. E isso é simplesmente louco demais, que o Império passa pano pra demônio. Quando é conveniente. Voltando ao que eu falei, uma das entidades mais hipócritas, né? Exatamente. A identidade do Império do Homem. É aquilo. Você, o que faz eles atirarem em você ou não é o quanto crente você é, basicamente. Tipo isso. E a Celestine não é a única demônio do Império, não. Tem também o Sanguinor, que é tipo uma cópia, entre aspas, do Sanguíneos, que ele aparece nos momentos mais mais complicados, né, dos Blood Angels. Tipo, tá tudo uma merda, aparece o Sanguinor e ele salva o dia e ele desaparece. Tem também a Legião dos Malditos, a Legion of the Damned, que são Space Marines caóticos, são demônios em formato de Space Marines, que todos eles parecem o Motoqueiro Fantasma. Obviamente. Sério, eles têm, tipo, fogo saindo dos olhos, dos buracos e etc. Sim, não, isso é o Motoqueiro Fantasma de Warhammer, basicamente. Sim, tipo, imagina um exército. Tipo, tá tudo uma merda, o planeta tá caindo. Eles aparecem, matam todos os inimigos e somem. Eu chego quieto, mato os bichos, vou embora quieto. Sim! Basicamente é isso mesmo. Eu não lembro se tem regra pra. Não lembro exatamente, mas. Uma coisa importante é a gente falar sobre como o eclesiarcado surgiu, porque isso, acho que isso dá um bom fundo pra ideia da fé imperial. Tipo, antes da heresia, né? Antes da heresia, já existiam cultos isolados do imperador. Sim. Eles algumas pessoas já louvavam o imperador como deus. Na primeira trilogia da Heresia de Horus fala isso. Conta a história de um culto que clandestinamente louvando o imperador. Uma coisa interessante é que o eclesiarcado era um desses cultos isolados. Só que aí eles foram assim crescendo. Eles foram crescendo e engolindo outros cultos. Depois do Horus ter morrido e do Imperador ter ascendido ao Trono de Ouro, o povo do Império começou a louvar ele abertamente, em múltiplos mundos. Porque ele salvou a humanidade. Tipo, o cara se sacrificando pra destruir o Horus e subindo ao Trono de Ouro como um mártir pra salvar a humanidade. Tem muita vibe de tipo, ele morreu pelos nossos pecados, sabe? Sim. Jesus Cristo. É exatamente isso. E isso, assim, impulsionou a fé imperial em um nível sem precedentes. E, eventualmente, esses cultos menores, eles foram engolidos pelo eclesiarcado, e no milênio 32, eles foram reconhecidos como a autoridade religiosa oficial do Império.
E hoje eles são essencialmente inescapáveis. Eles têm um dedo em tudo. Todos são influenciados, São mãos ou grandes. menos conhecem os valores do credo imperial. Eles têm um dedo em tudo, eles também eram conhecidos como Adeptus Ministorum. E, assim, eles são uma das instituições mais poderosas do Império do Homem hoje em dia. A mais poderosa sendo a Inquisição, que é um braço do Eclesiarcado. Sim. É uma das coisas que está mantendo o Império vivo no momento, a fé no Imperador. O que, pra raiva do Guilliman, pra pura fúria do Guilliman, Pra depressão do Guilliman. pra depressão e fúria do Guilliman. Simplesmente, todo dia ele acorda e fala, caralho, mas os caras, gente burra é foda, né? Os caras não aprendem. Em Plague War, tem um personagem que é um padre e ele quase mata todo mundo, incluindo o Guilliman, por causa de um negócio, de uma demonstração de fé que ele fez lá. E o Guilliman, ele perde a linha com o cara, ele grita com o cara, ele briga, ele quase mata o cara, mas quando ele vê que o cara adoraria ser morto pelo Guilliman, ele ficou tipo... Não vou te dar esse prazer. Tipo isso. É do tipo, é o famoso, cara, tu é tão patético que bater em você me dá raiva. Exatamente. Assim, é uma coisa interessante, porque o Ele Guilliman, fala assim, ele tem... eu fiz teu perfil curtir a ateia no Facebook, né? Essa é a tua polícia. Não! Todo mundo vai achar que eu sou ateu de internet agora, tá vendo? Não precisa ter feito merda. Pois é. Eu acho que nós falamos de tudo sobre as Irmãs da Batalha. Esse foi o 15º episódio do podcast dos Ultramaneiros. E o primeiro de 2022, né? Primeiro de 2022. Nós agradecemos por ouvir e pedimos que, se você quiser nos apoiar, você pode nos seguir no Twitter em @ultramaneiros. Também pode assistir o podcast em vídeo no nosso canal do YouTube. O link vai estar na bio do Twitter. Se junte ao nosso servidor de Discord, 40k TTS Brasil, o invite vai estar na bio do Twitter também. Vocês podem me encontrar em @lucavendramel. Genérico, onde nós podemos te encontrar? Então, fisicamente é só vocês procurarem pelos bips de Rastreadores do Império, desde que eu comecei a falar sobre comissários no ano passado. Mas se vocês querem encontrar a minha produção de conteúdo, vocês podem me encontrar no YouTube, no canal Senhor Genérico, que inclusive bateu a meta de 500 inscritos hoje, o que foi muito legal. Hoje, no caso, dia da gravação, 15 de janeiro de 2022. E agora eu tô datando e vai ficar esquisito pra todo mundo. Mas eu também acabei de postar um vídeo de 1h40 de um estudo de personagens sobre o Travis Touchdown, de No More Heroes. Então, se vocês quiserem ver, tá lá. É só procurar Senhor Genérico no YouTube. No Twitter é @sr_genérico. Vocês vão me ouvir reclamando das coisas e tentando ser engraçado. Isaac, onde nós podemos te encontrar? Vocês podem me encontrar no Twitter em @ZachStardust, ZACKY Stardust, ou no Instagram pelo mesmo nick. E, inclusive, aproveitando esse tempo, esse espaço, queria falar sobre o servidor, que tem muita coisa bacana acontecendo lá. 2022 vai ter muita coisa legal que a gente está preparando. Agora, final do ano, a gente fez um sorteio de Natal. A gente tem o BO Steel, um dos moderadores. Ele trabalha com impressão 3D. A gente se juntou e estava sorteando R$100 em miniatura com ele, tendo que pagar só o frete. Ganhou o sorteio, ganhou 100 pila em miniatura. O Hércules lá do servidor ganhou, parabéns pro cara. E vai ter mais coisa acontecendo agora. A gente vai fazer uma cruzada. Esse ano a gente tentou fazer, não deu muito certo. Agora tá voltando com tudo. A gente vai ter um torneio de Dawn of War. A gente tá pensando em fazer torneios de 40k. Agora o pessoal tá se juntando. Inclusive, deixar aqui um jabá para outro rolê. O pessoal vai ter agora o Potiguar Open, que vai ser um torneio pelo Tabletop Simulator mesmo. E tá todo lá no, tipo, um monte de gente vai participar lá no servidor. O pessoal já tá se preparando, tá estudando, tá treinando. Colhem lá, joguem, aprendam, conversem. Esse ano tem muita coisa legal pra acontecer lá, muita coisa pra gente jogar, pra gente ver, se divertir, participar dos sorteios, quem sabe. Competições com prêmios, a gente tá considerando isso, tipo, dar miniaturas ou créditos também na loja do BO. E é isso, gurizada. Um ótimo 2022 pra vocês. É isso aí. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, clicar no sininho pra dar aquela ajuda. Por enquanto é só. Nos vemos em 2 semanas. Que o Imperador esteja convosco.